Fala galera, meu nome é Lucas Pereira e esse é o canal da Creative Forge. Há mais ou menos uns 4 anos atrás, eu comecei a jogar RPG de mesa com os amigos. E nessa mesma época, eu comprei uma impressora 3D, que a ideia era imprimir algumas miniaturas pra gente usar no jogo, e eu também imprimi alguns cenários e principalmente uns grids, que eles acabam funcionando ali como um tabuleiro pro jogo, e toda a parte de movimentação é uma parte meio matemática, tem umas regras bem específicas, então ele auxilia muito e dá uma imersão legal no jogo. Só que na época eu não tinha muita experiência, tanto nessa parte da impressão quanto de pintura. Então os grids ficaram bem simples, assim, com uma pintura bem sem vergonha. Mas eu uso esses grids até hoje. E eles acabaram envelhecendo muito, e eu na época fiz só uns modelos de pedras e tal. E como a gente no RPG no jogo passa por vários ambientes, eu decidi reimprimir alguns grids, só que dessa vez eu quis fazer um pouco diferente, com uma textura de grama, com algumas árvores, algumas pedras assim, para tentar dar uma imersão no jogo e criar uma ambientação diferente do que eu já tinha antes. Mas tudo isso foi uma grande experiência, assim, foi um laboratório que eu testei várias coisas deram errado, porque eu tava tentando só usar material nacional e ao mesmo tempo eu não podia usar elementos muito grandes ali, porque como é um grid, as miniaturas elas vão estar o tempo todo por cima, né? Então eu não podia usar elementos que impedissem que as miniaturas ficassem posicionadas ou que elas ficassem meio tortas, assim, né? Então, no final das contas eu acabei achando um meio termo, um resultado final bem bacana, e aí eu decidi compartilhar com vocês. Se você me acompanha no Instagram, eu já postei algumas fotos desse grid que eu fiz desse novo, e aí depois eu refiz alguns e decidi filmar e mostrar o que eu usei exatamente. E aí, como eu disse, eu só usei material nacional, eu não usei nada importado para isso. Algumas ferramentas que eu usei são um pouco mais específicas, mas elas não são essenciais para construir o grid do jeito que ficou. E aí eu vou mostrar aqui no detalhe todos os materiais que eu usei. Esses modelos eu vendo lá no meu site, na minha loja virtual. É isso aí, se você não sabe, eu tenho um e-commerce que eu vendo algumas miniaturas, algumas ferramentas para o hobby de pintura de miniatura. Então você pode entrar lá, dar uma conferida que esses grids estão lá, beleza? Bora ver como foi o processo então de construção desses grids. E as tintas que eu usei estão aparecendo aí no vídeo. E o grid que eu vou aplicar a grama e fazer a pintura é esse aí. E para simular as pedras eu vou usar essas cascas de pinos. E o legal é separar esses pedaços que tem uma textura bem alta, que isso facilita bastante na hora da pintura e essa textura dá uma aparência legal de pedra. Eu usei também essa areia bem fininha que eu comprei no Mercado Livre. E aí eu tive que remover o primer em alguns pedacinhos do grid, que é exatamente onde eu vou colar as cascas de pinos para ficar essa aparência de pedra. E o ideal é você não passar o primer na peça antes de colar esses elementos aí, porque no final depois eu acabei passando o primer em tudo. E aí eu fui cortando esses pedacinhos bem pequenos, e eu fui tentando meio que encaixar um no outro. Mas uma parte bem importante aí é não deixar essa casca muito alta, porque a miniatura vai ficar ali sobre aquele pedaço, né? Então ela não pode ficar muito torta assim e nem atrapalhar. Aí teve um momento que eu lixei a parte de baixo para tentar deixar bem baixinho. E as outras partes também eu fiz a mesma coisa, depois que eu colei eu fui dando uma lixada também. E aí antes de colar eu fui colocando as peças em cima assim para ter uma noção de como elas vão ficar, porque eu tô usando aquela cola de secagem rápida, então o ideal é ter essa visualização antes, porque assim que você encosta o negócio na cola ele já gruda ali e depois não dá mais para tirar. E como eu falei no começo do vídeo, esses grids eu tenho disponível lá no meu e-commerce, a loja da Creative Forge. Eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser comprar esses grids. E depois de secar bem essa primeira parte, eu só fui aplicando essa mesma cola em volta dessas casquinhas e fui aplicando essa areia bem fininha, que a ideia é dar essa sensação de que a pedra estaria parte dela enterrada no chão. Agora é meio difícil de entender isso, mas na hora da pintura isso vai ficar mais claro. E essa cola aí que eu tô aplicando é da Tech Bond de viscosidade média. Essa diferença de viscosidade dessa cola é bem importante para esses processos que eu tô aplicando. Mais pra frente eu vou explicar melhor isso.
depois dessa cola bem seca, eu vou fazer uma raspagem com uma retífica. É uma micro retífica da Dremel. Ela na verdade é classificada como marcador, porque ela é bem pequenininha assim, então ela não é muito forte, mas para o nosso hobby ela é bem interessante e eu achei até bem útil. E a ideia desse passo é tentar unificar a peça de plástico, né, que é o grid, essa areia que eu apliquei a cola e a casca de pinos, para dar essa sensação de que a pedra está enterrada na areia. Mas aí é legal dosar bem essa raspagem aí para a gente não perder a textura que tem a casca de pinos, porque é ela que dá a aparência de pedra. E aí depois de finalizada essa raspagem, eu só vou aplicar o primer. Depois de seco, ficou com essa aparência. Agora já dá para partir para a pintura. E aí eu apliquei uma camada base do sépia da Acrylex. E aí eu fui aplicando esse marrom escuro nas regiões onde eu quero que fique com a aparência de terra mesmo. E agora eu vou começar a clarear um pouco essas tonalidades. E aí eu estou usando o marrom da Acrylex. E aí no começo do vídeo eu acabei não citando essas cores, né? Mas na realidade pode ser esse marrom escuro, tem uma cor rústico da Acrylex também que é bem bacana. Mas isso tudo são tonalidades mais escuras. As cores principais que eu usei para deixar isso mais claro foi essa que vocês estão vendo aí no vídeo, que é o concreto, que eu acho uma cor bem legal para pintar pedra. E agora nesse primeiro passo de pintura, eu não estou deixando as camadas de tinta secar completamente, eu estou aplicando com elas ainda meio molhada, né? Isso na verdade é uma técnica que a gente chama de wet blending. Isso vai ajudar a ficar uma transição mais suave entre as cores. Mas como isso aí é tinta nacional, né? Não é uma tinta específica para o hobby, mesmo assim, depois que secar completamente, a gente ainda vai conseguir ver bem marcado, assim, onde começa e termina as cores diferentes. Mas de qualquer forma, já facilita e dá uma ideia legal de como vai ficar o resultado final. E aí eu apliquei diretamente nas pedras a cor concreto sem mistura nenhuma. E depois que seca, fica com essa aparência. E aí eu tô aplicando uma segunda camada da cor concreto nas pedras que eu achei que ainda não pegou uma cor legal. E aí eu tô voltando com as cores anteriores, só que agora aplicando com o pincel desse jeito para dar uma texturizada na pintura. E agora eu vou começar a aplicar alguns dry brushes. E para fazer essa aplicação, eu gosto de deixar o pincel quase seco, porque aí também vai ajudar na suavização das transições. Lembrando que quanto mais paciência você tiver, mais legal fica o resultado. E aí, sem limpar o pincel, eu já pego um pouco da próxima tinta e passo assim num papel por cima da anterior. Isso vai fazer já uma mistura ali mesmo e vai fazer com que a transição de uma cor para outra não fique tão brusca. E para clarear essa tonalidade do concreto, eu estou usando essa cor cinza da Acrylex.
E agora eu vou aplicar esse wash nas pedras. E depois de seco, fica com essa aparência. E agora eu vou repetir os processos de dry brush. Para dar um pouco mais de saturação e uma variação de tom, eu vou fazer um dry brush bem de levinho com esse marrom da Acrylex. E a parte de pintura das pedras está finalizada. E para as gramas eu usei esse flocking da Jean Clay. Eu também vou deixar o link aí na descrição da loja que eu comprei. E o legal é que isso é bem fininho e dá um aspecto legal de grama. E a super cola que eu vou usar para colar esse flocking é da Tech Bond de baixa densidade. E aí foi a parte que eu tive mais dificuldade. Para chegar nesse resultado aí eu cheguei a testar cola spray, tentei fazer com cola branca mesmo diluída em água, mas o resultado final melhor que ficou por conta de textura e praticidade no processo foi usando essa cola de secagem rápida da Tech Bond de baixa densidade. E como essa cola seca muito rápido, eu fui fazendo por etapas no grid, né? Então eu fui aplicando a cola primeiro em 4 quadrados assim do grid, coloquei o flocking numa peneirinha de ferro bem fininha e fui peneirando assim por cima até cobrir completamente com esse flocking. E depois ali de esperar 1 ou 2 minutos para secar, eu só vou tirando ali o excesso com um pincel seco e aplicando de novo se eu achar que ainda não cobriu legal. No geral eu sempre apliquei umas 2 vezes assim em cima de cada quadradinho para dar a textura ali que eu queria nessa grama. E esse processo de aplicar grama deu errado tantas vezes que daria até para gravar um vídeo só do que não fazer para aplicar grama em grid. E a maior dificuldade era achar uma grama e ficar uma textura que não atrapalhasse as miniaturas, que fosse um processo relativamente rápido, né? Não estava a fim de aplicar isso e esperar de um dia para o outro para secar. E ao mesmo tempo eu consegui pintar, dar a cor que eu quisesse para o tipo do material que eu estava aplicando. Então isso que vocês estão vendo aí no vídeo foi o processo que eu achei mais rápido, né? Então eu consigo sentar num momento, começar e terminar um grid ali num período de 1 a 2 horas no máximo. E aí quanto mais elementos você quiser colocar ali no grid, pedra, gramas diferentes, de repente uma textura mais alta de areia, aí é claro vai demorando ainda mais. E a parte boa de mexer com cola de secagem rápida é que a cola cai no dedo e fica uma maravilha. E depois de secar a cola e tirar todo o excesso, fica com essa aparência. E agora eu vou começar a suavizar a transição de onde termina a parte da terra e começa a grama. E para isso eu estou usando uma mistura do sépia e o concreto, aplicando como dry brush. E agora eu vou começar a pintar a grama. Não é um passo necessário. Se você curtir e achar o flock numa cor bacana, você nem precisa pintar. Mas como eu apliquei uma tonalidade bem escura, a ideia mesmo já era pintar para dar uma sensação aí de luz e sombra também para a grama. E nessa parte o meu dry brush já não tá tão seco como de costume. Eu deixei ele um pouco mais carregado de tinta para acelerar um pouco mais do processo.
E para fazer a iluminação máxima ali da grama, eu tô usando esse amarelo limão da Acrylex, que eu achei que é uma cor que deu super certo misturada com esses outros tons de verde. E agora eu diminui o tamanho do pincel, que eu vou aplicar diretamente esse amarelo limão em regiões bem pequenas. E agora um passo adicional, eu vou aplicar essa cola branca bem diluída em água, inclusive uma água meio suja que eu estava usando aí para lavar o pincel, para aplicar um outro elemento de grama. E esse é um passo bem opcional, porque essa cola, mesmo bem diluída, vai demorar aí pelo menos uma meia hora, 40 minutos para secar completamente. E o que eu apliquei em cima dessa grama ainda foi esse musgo seco, que você acha nessas lojas que vendem essa variedade de planta, pedra para vaso, enfim. E para tingir ele, eu usei tinta da Acrylex mesmo, num potinho, joguei esse musgo aí seco e misturei, mesmo sem diluir em água. Secou super rápido e ficou bem tingido. Dá para fazer isso com qualquer cor. E aí eu usei a cor verde oliva e esse verde pistache. E com a mesma peneirinha que eu apliquei a grama, eu fui batendo bem de levinho para cair as partes mais fininhas desse musgo em cima. E depois de seco, eu fui tirando o excesso com o pincel. Mas eu confesso que nesse grid eu acabei exagerando um pouco. Se comparado a outros que eu já tinha feito, ficou mais legal usando bem pouquinho desse musgo. E eu percebi que se a cola branca tiver mais diluída, mesmo que caia bastante do musgo em cima, ele não vai colar tão bem. Então acaba ajudando nesse caso, deixando a cola mais diluída. E aí eu tô finalizando o grid com um verniz fosco. E tá aí o resultado final. A única coisa que talvez eu mudaria nele é aplicar um pouco menos desse musgo seco e ter melhorado um pouco essa transição aonde termina a terra e começa a grama. Mas os elementos ficaram bem baixinhos assim, então como grid ele vai cumprir bem o objetivo final e dá a imersão legal que a gente espera na hora do jogo. E tá aí para vocês terem uma visão geral de como ficou os grids que eu já tinha terminado até o momento desse vídeo. Alguns eu fiz com menos pedras, outros eu coloquei só grama mesmo, para ficar um negócio bem regular e bem variado mesmo no cenário. E deu tranquilamente para usar as miniaturas em cima das pedras que eu fiz, sem deixar uma parada meio torta assim, sem atrapalhar o posicionamento de cada uma delas. E mesmo para essas miniaturas maiores que ocupam mais espaço no grid, essa textura não atrapalhou em nada a movimentação das peças ali durante o jogo. Mas isso que vocês estão vendo aí no vídeo, na verdade, é metade da quantidade de grids que eu quero fazer. Eu vou praticamente dobrar essa quantidade e no meio pretendo fazer um caminho diferente, colocar mais árvores, mas aí depois eu vou fazer um vídeo, postar no Instagram para vocês verem como ficou esse cenário finalizado. E aí, curtiram? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, deixa um like e põe aí nos comentários o que você achou desse grid, porque assim você me incentiva a fazer mais vídeos como esse. E nesse vídeo é isso aí, valeu e até mais!